Olá, o Sala de Notícias do Debate está de volta e hoje a gente fala sobre obesidade, uso de remédios para emagrecer. Nesse bloco nós vamos falar também mais um pouquinho sobre o uso indiscriminado de medicamentos em geral, reforçando aí uma cultura comum no Brasil, que é a da automedicação. Enquanto a gente conversa aqui, você pode mandar suas perguntas para a gente, pode também votar na enquete da semana, que é sobre esse tema que a gente está discutindo aqui. Acesse os endereços que aparecem aí na sua tela e entre em contato com a gente. Hoje comigo no estúdio para falar sobre esse assunto estão o Dr. Dimitri Omar, diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Evan Magalhães, cirurgião plástico, médico da equipe multidisciplinar do Hospital Silvestre aqui no Rio, e a doutora Joana Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC. E antes de mostrar para vocês a reportagem que a gente vai falar um pouquinho sobre o uso indiscriminado de remédios e automedicação, eu queria ler aqui, olha, uma pergunta da Laura. Na verdade, ela está dizendo que não adianta muito a Anvisa proibir os remédios para emagrecer porque é fácil comprá-los na internet. Eles chegam na casa das pessoas pelo correio como se fossem um livro comprado online. Qual a solução? Só se as pessoas se conscientizarem que não devem tomar isto, seja comprando numa farmácia física ou virtual. Quer dizer, esse é um grande problema, né? É a forma como chegam os medicamentos. Não, na farmácia não se pode, o controle é restrito, mas na internet você pode tudo. Quer dizer, essa é uma preocupação dos médicos, né, forte em relação a essa medicação? Sim. Ou outras também, né? Outros tipos de medicação, porque, enfim, o paciente toma indiscriminadamente, né, por conta própria. Olha, é muito preocupante, sim. E outra coisa, além de via internet, o que a gente sugere é que houvesse maiores a fiscalização fosse aumentada pela parte da Anvisa. Porque é o seguinte, infelizmente, as nossas fronteiras, quer dizer, felizmente as nossas fronteiras são imensas, porque nós somos grandes, mas infelizmente o governo não tem condições de fiscalizá-los todos. Tanto por fronteira terrestre, marítima e por ar, todo dia está chegando aí. O produto. E tem uma questão assim, que acho que é preciso prestar atenção, né? Eu fico imaginando se é uma preocupação da doutora Joana, que trabalha com o apoio psicológico dessas pessoas que tomam esses medicamentos, o doutor Evan, que também, de certa forma, está em contato com esses pacientes, que esses remédios podem ser falsificados, né? Então é preciso prestar atenção nisso, né, doutor Evan? Sem dúvida. São remédios que... Agora, por exemplo, hoje eu estava comentando com vocês antes do programa que eu ouvi uma notícia no rádio dizendo que hoje foi apreendido uma grande quantidade de remédios para emagrecer em São Paulo, vindos do Paraguai. Né? Isso é uma coisa para se falar para as pessoas. Olha, se você toma esses medicamentos, você fale com o seu médico. Primeiro, você precisa tomar. E segundo, saiba onde comprar e com a receita médica adequada, né? Porque senão realmente é muito perigoso. Como eu falo, estão tirando um produto da legalidade para, de repente, poder surgir maior a ilegalidade. Bom, ainda sobre o uso de medicamentos, saiu recentemente, como eu disse no primeiro bloco, um relatório aí do Escritório das Nações Unidas sobre drogas, que revelou que o consumo de anfetaminas e analgésicos no Brasil é maior do que a média mundial. Tem alguma coisa errada por aí, né? Independentemente do tipo de remédio, será que isso é fruto simplesmente de prescrição indiscriminada por parte dos médicos ou de uma cultura muito comum por aqui, que é a automedicação? Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Este medicamento está em falta na maioria dos estados brasileiros. Fabricado por um laboratório dinamarquês, ele chegou ao Brasil no ano passado e é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o mais comum. O princípio ativo, uma substância chamada liraglutida, reduz o nível de açúcar no sangue, mas também diminui o apetite e por isso passou a ser procurado por pessoas que querem simplesmente perder peso. O medicamento é vendido sem a exigência de receita médica. A procura foi tanta, né, por essa ânsia de emagrecimento, e aí nós simplesmente em um mês que nós tínhamos o produto, não temos mais. A farmácia, aliás, faz parte do roteiro de compras de muitos brasileiros. Gente como a analista de marketing Suzana. Na bolsa dela pode faltar até o batom, mas os remedinhos estão sempre lá. Antigripal ou algum analgésico para dor de cabeça. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pneumologia, feita com mais de 2.000 pessoas, revela que quase a metade dos entrevistados tem o hábito de comprar e tomar remédios sem indicação médica. Os mais usados são contra febre, gripe e para dor. Os analgésicos, inclusive, ao lado das anfetaminas, estão entre os medicamentos que os brasileiros consomem acima da média mundial, segundo a Agência da ONU sobre Drogas. São drogas lícitas, permitidas por lei, assim como os anti-inflamatórios e os antibióticos, também muito consumidos. Anti-inflamatórios, no idoso principalmente, pode causar lesão renal.
Antibióticos podem levar à resistência bacteriana. Então, no momento que está tomando aquele antibiótico inadequado, a infecção pode evoluir. Todos os anos, cerca de 20 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência de problemas causados pela automedicação. Os problemas mais comuns são causados por intoxicação e combinações inadequadas de medicamentos. Quer dizer, muito perigoso, mais comum, e eu até arrisco dizer que eu não conheço ninguém que nunca tenha se automedicado. Eu não sei, imagino que vocês também não devam... Precisava de uma boa campanha, né, de novo, no âmbito da educação, porque você mudar hábitos e costumes, né, numa cultura é algo que, assim, demanda tempo, né, tem uma coisa aí de base. Agora, eu fico pensando o seguinte, para você conseguir, né, convencer esse paciente, né, a não correr para a primeira farmácia ou dar ouvido, né, a todo um saber que é divulgado entre os próprios pares, né, estou pensando não só no âmbito da saúde pública, mas num consultório particular, né, que alguém já tomou alguma coisa porque a amiga, a colega falou que fazia efeito e tal. Ele precisa minimamente se sentir amparado, né? De novo, nisso que a gente entende que seja a criminalização da gordura, amparado no sentido, né, do próprio olhar médico ser acolhedor, né? Não dá aquela bronca, né, que a gente ouve, que é muito comum. Como assim? Né? Você engordou? Essa Não, semana você está assim porque você quer, porque não tá. faz nada, porque é preguiçoso. Ih, lá vem aquele gordo. E certamente isso não estimula ninguém a começar uma dieta. Agora, né? em relação a outros medicamentos que não só os emagrecedores, doutor Ivan, sou como médico, como é que o senhor vê essa questão da automedicação? Assim, da onde, por que isso a gente acha que é comum no Brasil? Em outros lugares, assim, em outros países, assim, há uma comparação, há como fazer uma comparação? Aqui é absurdamente mais comum do que em outros lugares? Eu acho que é uma inocência, né? É tão comum o antitérmico no filho, o analgésico, numa dor, né? Isso vem da família, vem da cultura. A gente está trazendo histórico, isso já, né? É histórico, né? Mas vem o quê? Da cultura da vovó que fazia um chazinho e aí se automedica em casa com o chazinho, que na verdade é uma erva, que é o princípio ativo de um remédio. Quer dizer, o chazinho era inocente, mas o remédio não é. Oral, né? E aí, um dia descobriram que a dipirona era melhor do que o chazinho. Realmente. Mas como a gente fica preocupado mesmo. Que você viu, lançou um produto aí novo no mercado, o caso do Victoza. Que é isso que a gente acabou de ver. Recente lançamento, liberado para vender sem receita médica. E o remédio, infelizmente, tem um alto índice de pancreatite. Opa, que causa uma inflamação no pâncreas. E que praticamente levando até ao óbito. Eu queria mostrar para vocês, a gente recebeu durante a semana na nossa página no Facebook, na página do programa, a gente costuma receber, né, vídeos publicados por pessoas como você que está assistindo a gente, que fazem parte da nossa rede. A gente recebeu aqui um vídeo da Natália Peliciaro. Ela é jornalista, ela é de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ela fez, esse ano, ela falou pra gente que ela fez uma reportagem sobre automedicação e ela arrisca aqui, assim, duas hipóteses, dois motivos porque a automedicação é muito comum no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão poder assistir naquele monitor ali, o público assiste na televisão aqui. Olha, vamos ver o que a Natália diz. E o que ocasiona essa automedicação tão frequente da população? Primeiro, pode ser uma falta de informação dos grandes riscos. Segundo, pode ser aí pelo sistema falho que a gente tem hoje do Sistema Único de Saúde. A demora no atendimento, a demora para agendar uma consulta, para agendar um exame. A população normalmente acaba recorrendo aos farmacêuticos, que é um atendimento mais rápido, entre aspas, né? Acaba sendo um atendimento mais rápido e eles já acabam tendo a orientação para estar tomando determinado medicamento. Chama aí a atenção da gente para a questão do acesso à saúde mesmo ser difícil, né? Quer dizer, na saúde pública, a gente sabe como é que é, e mesmo na saúde privada, né? Plano de saúde está difícil de marcar um horário com o médico, às vezes a gente tem preguiça mesmo, isso acontece, quer dizer, um dos motivos da automedicação pode ser essa falta de acesso ao médico? Eu acho que há uma contradição muito grande, né? Ao mesmo tempo que
nós fazemos esse tipo de questionamento, você libera um medicamento que é para o tratamento de uma patologia e está sendo usado para emagrecimento sem prescrição médica. Pois é. Então, são polos completamente Quer dizer, essa questão desse medicamento incentiva a automedicação? Quer dizer, na verdade, é preciso haver um critério mais rígido da agência reguladora, da Anvisa, em relação a esses medicamentos que entram no mercado? Para que isso não haja? Porque abriu-se uma brecha, né, no caso desse medicamento específico, né? Abriu-se uma brecha. Diga, pode dizer, doutor Edmilson. Não, porque, como eu estava comentando mesmo, realmente, você tira um remédio que já está há 53 anos no mercado, e depois, logo quando está comentando que vai tirar do mercado, entra um produto que sai numa revista reconhecida no país, que é um espetáculo, oitava maravilha do mundo, simplesmente em uma semana acabaram os estoques do Brasil total do produto. Agora, o remédio tem risco. A gente comenta o paciente. Se você for usar o remédio, não pode ser tirado do mercado. Ele tem a qualidade dele também. Mas tem que ser prescrito por médico e cuidado. Ele tem os seus efeitos colaterais. E os efeitos colaterais deles não são efeitos colaterais simples. São efeitos colaterais que realmente levam à morte. Esse que é o grande problema. Doutora Joana, ia falar alguma coisa a respeito desse medicamento ou dessa conduta da automedicação? Não, acho que se é um efeito colateral, me chama a atenção é justamente essa corrida, e aí dá bem a dimensão da gente do horror, né? Se isso é um efeito colateral e as pessoas lançam mão disso, isso dá. Mas também é falta de informação, aqui a Natália falou pra gente, quer dizer, não há informação em princípio de um remédio novo que ele faz mal, mas em relação a outros, por exemplo, a questão do antibiótico, vamos sair do emagrecedor e vamos para o antibiótico, né? A gente sabe que o antibiótico precisa ser prescrito por um médico, agora com regras mais rigorosas em relação à obtenção desses medicamentos na farmácia, mas é preciso fazer o ciclo do antibiótico todo. Muita gente acha que acabou o sintoma, parei, faz mal para ele, faz mal para toda a sociedade, que a bactéria se dissemina e mais... Com a dose, com o horário e com o tempo certo, né? Por isso que eu falei, remédio é prescrito por médico, na hora certa, motivo certo e quantidade certa. Quer dizer, falta informação também. também. Saiu aqui um pouco do âmbito da obesidade. Eu me lembro sempre do Drauzio Varela falando da dificuldade que é você convencer os pacientes, né, brasileiros, a dar seguimento ao tratamento para tuberculose, por exemplo. Sim, 6 meses, né? 6 meses, quer dizer, aí eu acho que tem uma cultura também brasileira do efeito rápido, né? Já tem uma coisa da cultura atual, né, das pessoas, né, tem que ser tudo rápido, o resultado rápido, né, é feito, as pessoas não têm muita paciência e, enfim, o mundo que a gente está, né, fomenta isso. Agora, na saúde, isso fica mais dramático ainda. O sujeito tem uma pequena melhora, uma suspensão ali dos sintomas, ele acha que não precisa continuar. Agora, é claro que isso aí é agudizado ao extremo por falta de informação, por ignorância, né? Acho que tem uma combinatória, né? E por troca de informação, né? Bom, não aconteceu nada, né? Não morri, então vamos lá. Fulano não aconteceu, vamos lá, né? Uma banalização do risco, né? Isso que eu estou querendo dizer. Banalização do risco. Não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, diga. Esse medicamento nos Estados Unidos é vendido sem prescrição? Não tem informação, mas eu creio que geralmente esse medicamento é necessário prescrição nos Estados Unidos. Que não seja, né? Quer dizer que você tem uma agência reguladora que ela copia determinadas medidas exercidas no exterior, porque esse medicamento foi proibido, devia exercer da mesma forma. Mas isso é uma marca brasileira, né? Essa mimetização, a marca brasileira, e a gente pode pensar em termos históricos, né? Se tem a ver com a tradição, uma tradição, né, de países colonizados, escravocratas, não sei, né? Até porque você tem outros países da América do Sul onde essa coisa não é tão forte, mas o Brasil ele tem essa tendência a copiar e entender que o modelo, né, dominante e teoricamente bem sucedido é o europeu e o americano. Sem, no entanto, ajustar e adequar. Eu acho que isso vale para uma série de aspectos, para essa nossa discussão e para uma série de outras coisas que também são copiadas. E isso leva, inclusive, né, que a gente está conversando aqui, a um engessamento, né, não, o médico tem que ter autonomia, é caso a caso, então simplesmente baixa um decreto e suspende a medicação. Quando você tem uma série, né, todos aqui trabalhando nos laboratórios, de pesquisas que são feitas, teses de doutorados que são defendidas, né, mostrando, quer dizer, que o uso dessas medicações, ela, sobretudo, né, no caso, né, dos obesos mortos, ela causa, tem muito mais bons efeitos do que negativos. Enfim, acho que tem uma série de coisas aí a serem consideradas, para além dessa
mimetização e enfim. Quer dizer, na verdade, a senhora está dizendo também que é preciso haver mais critério, talvez, da agência reguladora em relação a ouvir mais a comunidade médica, porque em relação à sibutramina, a gente viu na reportagem do primeiro bloco, que foram feitas audiências públicas, enfim, mas isso não foi, de certa forma, muito amplo como deveria ser, doutor Dimitri? Conversar com a comunidade médica. O que aconteceu, sim, eu participei de todas essas audiências públicas. Em todas essas audiências públicas, os maiores especialistas do Brasil provaram a eficácia dos produtos. E certo que o caso da sibutramina, ela tem certos efeitos colaterais e não deve ser prescrita para pessoas que têm problemas de cardiopatias, alguns problemas de hipertensão. O médico, ao avaliar o seu paciente, ele já não prescreve isso para o seu paciente. Agora, quanto aos outros remédios, simplesmente a gente estranha, porque em 2010 a Anvisa, nos estudos técnicos, ela provou que os remédios eram eficazes e deveriam ficar no mercado. E hoje simplesmente retirou o produto do mercado. É o que a gente está mostrando o seguinte, particularmente eu acho que o anorexígeno, no caso do anfepramona, que está nos Estados Unidos com o nome de dietilpropiona, para os casos que é o maior volume, como é o caso que há necessidade do anorexígeno, ele é mais eficaz do que a sibutramina. Mas a sibutramina também tem que ficar no mercado, porque existem casos que é necessário a sibutramina. Sim, porque os pacientes são diferentes, tá falando, né? Por exemplo, então, isso daí que a gente fica falando, que é importante. Por isso que o médico é quem está capacitado de fazer o diagnóstico e ver o que é bom para o seu paciente. Por exemplo, se você está falando de produto ruim, o cigarro já tem que ser excluído do mercado há muito tempo. Sem dúvida. Esse é um assunto para um outro programa inteirinho para falar sobre cigarro, sem dúvida alguma. Entendeu? Agora, um produto que está beneficiando pessoas, realmente. Agora, importantíssimo, no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, não tem nenhum relato de óbito por anorexígeno. E eu não conheço no Brasil. Agora, existem sim problemas que pessoas adquirem o produto de maneira ilegal. Como a gente falou aqui, pela internet ou contrabandeado. Você comenta o uso ilegal. Agora, eu acho que tem uma desqualificação desse saber interno, né? Você está falando, a gente está falando que tem pesquisas, você tem teses que são defendidas, né? Todas apontando. Precisa ouvir os pesquisadores. Eu acho, a autoridade do Brasil, como é que aí você baixa um decreto? É preciso ouvir os pesquisadores. Outra coisa muito interessante, eles fizeram uma audiência via online com o FDA, não questionar de hipótese alguma sobre o dietilpropiona, que é o anfepramona, só questionar sobre a sibutramina. Entendeu? Eles omitirem falar, porque o produto existe nos Estados Unidos. Agora, eu acho que se está há 53 anos no mercado americano e dizem que o FDA é responsável. Mas como disse a doutora Joana, nem tudo que é bom para eles pode ser bom para a gente. Nós, é preciso que os nossos pesquisadores, os nossos analistas local digam seja como é que estão. E que esse saber seja validado e legitimado, né? Exato. Não, ao invés de você copiar simplesmente. Olha, nós temos profissionais competentíssimos no Brasil, responsáveis, e a maioria, todos que cuidam da área, falam, defendem o produto. Acho que é um saber que está sendo negligenciado aí, ao meu juízo. Bom, vamos continuar essa conversa mais adiante, fazer de novo um outro intervalinho agora. Você que acompanha o programa, aproveite o intervalo, continue mandando as suas perguntas. A gente vai responder aqui várias no último bloco. Sua opinião aqui pra gente. Os contatos aparecem aí na sua tela mais uma vez. Lembrando que nas mensagens de texto você deve escrever na frente Sala Debate, SMS, né? E o seu nome se você quiser que a gente cite você aqui no ar. O número é 65865. Guarde um minutinho só, a gente volta já já.